turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da História. Então vamos lá ao tema de nossa aula. Aula de número 9, objeto de conhecimento, o mundo grego, democracia e cultura. Detalhamento, cultura, as artes e a filosofia. A gente vai ver então, galera, essa questão da filosofia e também da cultura do mundo grego. Quais as principais contribuições da cultura grega para a nossa sociedade. Beleza, galera? Então, sem mais conversas, vamos à nossa aula. Para iniciarmos essa nossa aula, nada melhor do que sermos transportados aqui para a Grécia Antiga. Ali ao fundo a gente está vendo a Acrópole de Atena. Estamos aqui justamente para falar das contribuições da Grécia, da cultura grega, das artes gregas e também da filosofia grega para a nossa sociedade. Galera, a noção de filosofia, olha só, gente, a noção de quebra com o pensamento dogmático e a obtenção de um pensamento racional. Também as artes, tá, gente? As esculturas, a valorização da figura do homem, como eu falo homem, tá, gente? Eu tô falando no sentido homem, ser humano. E também, galera, basicamente todo o conjunto de crenças que aí são fundamentais para a gente compreender a nossa sociedade. Gente, é da Grécia também que vem a noção de democracia. Um sistema de governo que vem do povo, emana do povo e um sistema que representa o povo. Tá bom que os moldes da democracia grega são bem diferentes do conceito de democracia que a gente conhece hoje, tá bom, gente? Mas o embrião desse pensamento democrático, ele vem da Grécia. Grande parte, gente, do pensamento ocidental, da cultura ocidental, deriva ali da cultura grega. Portanto, é muito importante que a gente conheça, gente, a noção de filosofia, de arte e da cultura grega. Em um determinado momento, prestem atenção que é fundamental que a gente conheça, essa cultura grega não deixa de se restringir apenas à Grécia, não se restringe apenas ali àquele espaço geográfico e passa a expandir para outras partes do mundo. E a gente vai ver, gente, que o período conhecido como período helenístico, com as expansões do rei macedônico Alexandre o Grande, discípulo de um filósofo famoso, que é justamente o Aristóteles, vai ser fundamental para a gente conhecer como a cultura grega se espalhou. E hoje a gente pode dizer que grande parte da cultura ocidental bebeu na fonte dos gregos. Beleza, gente? Vamos começar nossa aula, então, falando justamente sobre a cultura grega. Vamos ao texto. Cultura grega. Vamos lá que o texto fala para a gente. A cultura grega foi fundamental para a formação da mentalidade ocidental. Já disse aqui para você de primeira, tá, gente? Qual a importância da cultura grega, gente? Ela é fundamental porque através dela toda a mentalidade ocidental é formada, tá, gente? Adiante. Imensamente rica, ela influenciou vários campos da vida do homem ocidental. A Grécia Antiga é vista pelos historiadores como uma civilização expressiva, de expressiva abundância cultural, gente. A estética, a medicina, a matemática, o teatro são algumas das esferas influenciadas pela produção intelectual dos gregos. Galera, grande parte do que a gente conhece como cultura ocidental, das ciências também, ela é ali de origem grega, tá, gente? De origem grega. Gente, a própria matemática, muito dos teoremas, por assim dizer, que são conhecidos até hoje, como o próprio teorema de Pitágoras, tá, gente? O Pitágoras foi um filósofo grego pré-socrático, que dizia que basicamente tudo era composto por números, tá bom, gente? E a medicina também, gente. A medicina é influenciada diretamente pela medicina grega.
também podemos citar a própria história, tá, gente? A noção de como se faz história é uma noção que vem da Grécia. A gente já viu que o primeiro historiador, como a gente conhece, aquele primeiro que fez um método histórico para se analisar, é justamente o Heródoto, que é conhecido ainda hoje como pai da história. A gente está vendo, então, que grande parte da cultura grega, ela influencia diretamente, galera, prestem atenção, a cultura ocidental. A Grécia é considerado o berço da civilização ocidental. Vamos ao texto. Vamos lá, gente. Até aproximadamente o século 7 a.C., os gregos utilizavam os mitos para a explicação de sua realidade. Pausa aqui, tá, gente? Gente, como é utilizar o mito, galera, um pensamento irracional para explicar a realidade? Gente, vou dar um exemplo para vocês. Os gregos são um povo muito religioso que acredita ali nos seus deuses. Existe um grande panteão de deuses gregos. A gente é capaz de citar alguns, como o próprio Zeus, Poseidon, Atenas, Hera e outros deuses ali do panteão grego. Durante muito tempo, gente, toda a explicação para a realidade se baseava em mitos, explicações mitológicas, para explicar, por exemplo, o surgimento dos seres humanos ou de qualquer fenômeno da natureza. Se de repente chove, professor, é porque existe uma explicação mitológica. Por que os mares estão tão intensos num certo dia? Tinha uma explicação de que os mares estão daquele jeito porque Poseidon estava enfurecido. Por que está trovejando, caindo trovões no céu? A explicação era porque Zeus estava enfurecido. Existia toda uma explicação mitológica para que determinado fenômeno da natureza ocorresse. Mas, galera, a partir do século 7 a.C., isso começa a mudar. As explicações passaram a ser, dessa vez, colocadas como um cunho racional. A existência de um pensamento racional para explicar a realidade. Não apenas com um pensamento dogmático, tendo em vista a explicação por base de mitos. Mas quando se começa, então, a valorizar a razão e a lógica, aí sim o terreno fica fértil para o surgimento de um pensamento crítico que viria a ser a filosofia grega. Gente, a filosofia grega, prestem atenção, ela pode ser dividida em 3 momentos distintos, tá, gente? Pré-socrático, que é basicamente antes do surgimento do filósofo Sócrates, ou a filosofia socrática, gente, que é justamente o surgimento de Sócrates como o grande pai da filosofia grega, e também os seus discípulos, caracterizados ali por Platão e o próprio Aristóteles, que também bebe na fonte do Sócrates, e o pós-socrático, que é justamente o período helenístico de expansão do pensamento grego para outras partes além ali do sul da Península Balcânica, onde hoje é o território grego. Gente, a filosofia pré-socrática, prestem atenção, é caracterizada ali pela valorização da razão em detrimento ao pensamento mitológico. Prestem atenção. Quando eu explico um fenômeno natural utilizando a razão e a lógica, eu estou ali fazendo também filosofia, por que não dizer? O primeiro filósofo grego que a gente tem notícia, que o começou a utilizar de forma mais sistemática, é o filósofo Tales de Mileto, ou Mileto, dependendo de como você querer chamar, a cidade-estado grega. E ele dizia, basicamente, que tudo era feito por água. A ideologia, a filosofia do Tales era uma filosofia, o Tales, além de filósofo, era matemático, também um matemático brilhante. Inclusive, existe hoje o Teorema de Tales, que tem uma certa aplicação na matemática, mas ele dizia ali que tudo era composto por água. Já o Pitágoras, tá, gente? Vocês devem estar, professor, eu conheço Pitágoras. Nas aulas de matemática, eu aprendi o Teorema de Pitágoras ali para calcular a hipotenusa. O professor de história e pode estar equivocado em relação a isso. Mas, enfim, o Pitágoras, galera, ele dizia o seguinte, que tudo é número.
O universo todo é composto por números. E assim, a filosofia pitagórica, inclusive Pitágoras, um grande matemático, influenciou todos os outros, ou melhor, grande parte dos filósofos de sua geração foi influenciado por Pitágoras. Inclusive, gente, existe alguns argumentos de que existia uma escola, os chamados pitagóricos, que eram ali altamente dotados de conhecimentos matemáticos. Mas a gente vê também o surgimento do Sócrates, do filósofo Sócrates, que vem ali considerado o pai da filosofia grega, né, gente? Como uma grande expressão do pensamento racional, do pensamento lógico. O seu discípulo Platão, do famoso mito da caverna. O seu filósofo de Platão e também crítico, Aristóteles, que foi também um dos mais importantes filósofos que ajudaram, esse sim, a expansão do pensamento grego para outras regiões. Beleza, gente? Vamos ao texto conhecer um pouquinho mais sobre a filosofia grega. Vamos lá, gente. Ok, falaremos agora sobre os sofistas. Prestem atenção e tomem nota. Quem foram os sofistas e também, galera, a sua importância para a filosofia grega. Beleza, gente? Vamos lá. Os sofistas corresponderam aos filósofos que pertenceram à escola sofística, que vai do ano 6 até o ano 5 a.C., composta por um grupo de sábios eruditos itinerantes. Eles dominavam a técnica da retórica e do discurso. Galera, isso também é importante, tá, gente? A questão da oratória. O que é a oratória, gente? É aí a facilidade de você comunicar. E grande parte das ideias gregas e também das grandes decisões nas assembleias, principalmente ali em Atenas, eram decididas através da oratória, do dom de falar. Gente, o dom de falar, de fazer com que o seu pensamento seja expressado de forma clara, isso é fundamental, gente, e é uma característica muito marcante também da filosofia grega e desse primeiro momento composto ali pelos sofistas, que eram filósofos, gente, pensadores itinerantes, que através ali da sua oratória começavam a expandir a importância do uso da razão e do pensamento racional em detrimento ao pensamento mitológico. Vamos adiante, vamos lá, galera. Estavam interessados em divulgar seus conhecimentos em troca de pagamentos e taxas pelos estudantes ou aprendizes. Gente, eles basicamente eram o que a gente conhece como os professores lá da Grécia Antiga, da filosofia grega. Foram muito criticados, por exemplo, por Sócrates, que dizia que o conhecimento ele não pode ser algo mercadológico, mas, enfim, também tiveram a sua importância para a expansão ali da filosofia dentro da Grécia naquele primeiro momento que eu falei para vocês, que é justamente a filosofia pré-socrática, tá bom, gente? Vamos adiante, vamos lá, galerinha. Retórica, tá, gente? Também é uma importante característica da filosofia grega. E o que a retórica nos ensina, gente? Retórica é a arte de falar bem. É fundamental para constituir-se um discurso convincente e para estabelecer qualquer base filosófica racional. Gente, a importância da retórica ali na filosofia grega, tá, gente? O que é retórica? É a arte de falar bem, de ser claro, de ser sucinto no pensamento que quer transmitir. Gente, isso era fundamental na Grécia. As discussões nas assembleias, nas plenárias, tá, gente? Ele ocorria por meio de batalhas de discurso. Quem tinha mais o dom, que tinha mais técnicas de retórica, quem dominava a retórica, basicamente tinha ali o seu pensamento colocado e aceitado, colocado mais em evidência. A retórica também é uma importante característica da filosofia grega, principalmente, mais uma vez, no período pré-socrático, antes do filósofo Sócrates. Vocês estão vendo que eu estou falando muito em relação a essas fases, etapas da filosofia e do conhecimento grego. Primeiro, pré-socrático, antes do Sócrates.
O período socrático, e justamente vocês estão vendo que o filósofo Sócrates é um importante marco ali da filosofia na Grécia, e pós-socrático, que é justamente o período helenístico da Grécia, de expansão do conhecimento grego para outras regiões, tá bom, gente? E nesse momento, do pré-socrático principalmente, a retórica era um importante mecanismo, gente, de divulgação do pensamento filosófico, tá bom, gente? Vamos adiante, vamos lá. Retórica. A retórica pode ser utilizada como instrumento de manipulação da opinião. A retórica é, basicamente, a arte de falar bem. E isso é importantíssimo. Ainda hoje, gente, existem cursos de retórica para que você aprenda a falar bem, ter o seu pensamento ali, as suas palavras bem expressadas, a fim de que as pessoas possam compreender a ideia que você quer repassar. Isso é muito importante. Um bom professor, ele é bom de retórica, mas não necessariamente uma pessoa bom de retórica é um bom professor. Porque basicamente a retórica também pode ser utilizada para manipular as massas. Isso é muito perigoso quando alguém utiliza a retórica para manipular ali as massas, para fazer com que as pessoas pensem de forma errada. Inclusive, no dia de hoje, a gente pode dizer que a fake news tem como a retórica, tá, gente? O falar bem, uma grande arma, tá, gente? De espalhar notícias falsas. Naquele momento, gente, já naquele momento, ela era utilizada para convencer o povo de ideias não tão boas assim. Mas vamos falar um pouquinho de alguns filósofos marcantes e que tiveram ali o seu pensamento colocado como ponto fundamental, tanto para a filosofia grega como para o pensamento ocidental. Tomem nota, tá, gente? Que eu vou começar a citar alguns filósofos importantes para a gente conhecer um pouco mais sobre a filosofia. Mais uma vez, antes de mais nada, filosofia vem do grego amor ao conhecimento, tá, gente? Philos, tá, gente? Que no próprio grego, uma forma de amor, que é o amor fraternal, o amor da amizade, e Sofia, que era justamente o conhecimento. Você ter um amor à filosofia, ser amigo do conhecimento, tá, gente? É isso, a interpretação da etimologia da palavra filosofia. Beleza, galera? Vamos ao texto agora conhecer alguns dos filósofos importantes que marcaram ali e que, de certa forma, por que não dizer, são importantes para a gente conhecer o pensamento ocidental. Beleza, gente? E o primeiro filósofo que a gente vai conhecer é justamente ele, o pai da filosofia grega e também um dos mais importantes pensadores para a gente compreender ali a forma de pensar e a cultura ocidental, é justamente o Sócrates, que viveu do ano 470 a 399 a.C. Sócrates é autor da célebre frase "só sei que nada sei", tá bom, gente? Essa frase é basicamente uma busca pelo conhecimento inconstante. Porque, segundo Sócrates, quanto mais você conhece as coisas, mais você se dá conta de que precisa conhecer mais. O tolo acha que sabe de tudo, tá, gente? Quando uma pessoa diz que sabe de tudo, desconfie que provavelmente ele não sabe de nada. Porque quanto mais você sabe, mais conhecimento você adquire, mais você se dá conta de que realmente você não sabe de nada. E essa frase é justamente isso. Que Sócrates diz, só sei que nada sei. Beleza, gente? Voltamos ao texto, vamos lá. Para ele, o conhecimento era alcançado por meio de uma investigação permanente. Conhecido por ser um constante questionador, nada escreveu, mas ensinou muito aos seus discípulos. Gente, não existe, gente, nenhum relato, uma escrita. O Sócrates não escreveu nenhum livro que tenha ali, que sintetize o seu pensamento. Tudo que a gente sabe sobre o Sócrates, ele foi descrito pelos seus filósofos, gente. O Sócrates, ele teve muitos filósofos, ele ensinava muito, principalmente nas praças, e tinha uma retórica bastante apurada, gente. E ele é considerado ainda hoje o pai da filosofia grega. E um dos grandes e talvez o maior dos discípulos de Sócrates é o segundo filósofo que a gente vai começar a conhecer agora, que é justamente o filósofo Platão. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre Platão, vamos lá? O Platão, que viveu dos anos 427 a 347 a.C.,
foi o discípulo de Sócrates que mais se destacou, fundador de uma escola fixa chamada Academia de Atenas, também uma importante instituição ali dentro da cidade de Atenas, conhecida como a mais cosmopolita das cidades gregas. Platão recebia alunos de toda a Grécia. Ele acreditava na existência de ideias e noção perfeita que regiam todo o universo, inacessível, e muitos homens, mas que deveriam ser acessadas pela filosofia. Gente, o filósofo Platão, ele escreveu e teve um pensamento muito amplo. Mais uma das contribuições é justamente essa ideia de que existe dois universos, tá, gente? O universo imperfeito e tangível e o universo perfeito e intangível, aquilo que você não pode tocar. Posteriormente, a filosofia ali medieval vai interpretar o Platão como aquele que implantou o embrião do que seria o pensamento da existência de um ser intangível, perfeito, que seria, por que não dizer, a alma do ser humano. Olha só como o Sócrates contribuiu muito, e perdão, gente, o Platão contribuiu muito para o pensamento filosófico e também teológico ocidental, se a gente concluir que muito das ideias do que o cristianismo é hoje também bebeu da fonte ali do filósofo grego Platão, até porque os filósofos da Idade Média europeia, principalmente, eles beberam muito da fonte do pensamento do Platão. E esses filósofos / teólogos também foram fundamentais ali para alicerçar o pensamento cristão que a gente conhece hoje. Outra importante contribuição, a noção de conhecimento e o famoso mito da caverna, tá, gente? Que é a ideia de que os seres humanos que estão ali na caverna, eles não conseguem ver a realidade tal como ela é, só vem através de sombras, e até que alguém consegue sair da caverna e esse indivíduo, sim, vai conseguir ver a realidade tal como ela é. Gente, o mito da caverna é fundamental para a gente compreender que antes, gente, do pensamento filosófico e do pensamento racional, que a gente começa a entender e a refletir a nossa realidade através da filosofia e do pensamento racional, a gente está numa caverna e não vê a realidade tal como ela é, vê apenas um espelho, um reflexo. Gente, e quando a gente vê apenas um reflexo deformado, obviamente a gente é manipulado, a gente vive no senso comum, a gente vive mergulhado ali no pensamento irracional. Gente, é por isso que é importante filosofar, é importante a filosofia, é importante o amor ao conhecimento. Beleza, gente? Vamos então conhecer mais um filósofo importante, um filósofo grego importante e fundamental para a gente conhecer o pensamento ocidental. Vamos a ele, vamos lá, gente. Próximo filósofo, gente, vamos lá. O filósofo Aristóteles. Gente, esse é considerado um dos maiores filósofos gregos, gente. O Aristóteles, ele foi responsável por educar ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre o Grande, rei da Macedônia, responsável ali por expandir o pensamento helenístico para territórios além ali da Península Balcânica, que hoje é a Grécia. Vamos lá, gente. Aristóteles, que viveu do ano 384 a 322 a.C., discípulo de Platão, é considerado o maior filósofo de todos os tempos. Sua produção influenciaram vários campos da pesquisa, tais como a lógica, a estética, a política, a filosofia e as ciências naturais. Gente, o Aristóteles, além de ser um grande pensador, ele também bebia em vários ramos das ciências, tais como a matemática, a astrologia, a própria política, tá, gente? O ramo da política é fundamental, como eu falei para vocês, ele influenciou decisivamente ali o pensamento do rei da Macedônia, Alexandre o Grande, tá, gente? E foi fundamental ali para a expansão do pensamento grego para outras localidades. Voltamos ao texto, vamos lá, gente. Ok, contrário ao pensamento de Platão, para Aristóteles as ideias e noções deveriam partir da realidade concreta e não o contrário, tá, gente? Se
O Platão tinha a ideia de que tudo começa ali de algo intangível, que seria a realidade perfeita. Para o Aristóteles, não, tá, gente? O Aristóteles diz que tudo deve partir da realidade concreta e a análise tinha que ser feita da realidade tal como ela é. Como eu falei para vocês, o Aristóteles, ele educou, tá, gente, o príncipe da Macedônia, que era, naquele momento, príncipe da Macedônia, e que viria a ser rei da Macedônia. Ele viveu nesse período, na chamada fase helenística grega, após ali as guerras do Peloponeso e outras guerras que afligiram ali a região da Grécia, entre cidades-estados contra outras cidades-estados, veio o Aristóteles, educou o príncipe da Macedônia, que viria a ser rei da Macedônia, que foi responsável ali pela expansão, uma grande expansão militar, que foi fundamental para a expansão do pensamento grego. Beleza, gente? Falamos um pouquinho da cultura grega, falamos um pouquinho da filosofia grega e da importância dessa filosofia para a construção do pensamento ocidental. Vamos falar agora sobre a arte grega. Vamos ao texto. Vamos lá, gente. A arte grega, tá, gente? A arte grega se destacou principalmente na escultura, arquitetura e pintura, tá, gente? A arquitetura, a gente vai destacar as colunas jônicas e dóricas, que são marca registrada, por exemplo, na criação do grande conjunto de templos aos deuses gregos que a gente conhece hoje. Inclusive aqui no nosso cenário que a gente está, estamos ali, basicamente aqui, de olho em uma obra arquitetônica bastante relevante que vem ali da Grécia. Vamos ao texto, vamos lá, gente. A arte grega se destacou principalmente na escultura, arquitetura e pintura. As principais características eram, vamos lá, gente, a valorização do ser humano, gente, o que mais tarde viria a ficar conhecido como humanismo, você valorizar a figura humana. Grande parte das esculturas gregas, elas valorizam a figura, a estética humana, tá, gente? Como a estética de um atleta, até porque na Grécia existia ali um culto todo especial aos Jogos Olímpicos, que a gente conhece hoje. Inclusive, também uma das importantes contribuições para a sociedade ocidental é o amor pelo esporte grego através ali dos Jogos Olímpicos, jogos que geralmente eram oferecidos ao deus Apolo. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. A valorização da perfeição, tá, gente? Do uso religioso, funerário ou doméstico, da simetria, tá, gente? A arte grega, antes de mais nada, era algo simétrico e também harmônico. Obras inspiradas por modelos vivos, como as esculturas de corpos humanos, tá, gente? Vocês são capazes de verem várias esculturas, inclusive algumas esculturas que ilustram o ser humano tal como ele veio ao mundo, tá, gente? Eu não vou colocar para vocês aqui, porque são esculturas que realmente ilustram um ser humano nu, que demonstra a valorização que os gregos davam pela estética humana. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. A construção de templos e palácios, também, como eu falei para vocês, grandes templos religiosos. A arquitetura grega ali foi fundamental e durante muito tempo é colocado como uma filosofia, melhor, uma arte clássica, cultuada durante muitos anos como um exemplo de perfeição nas artes. Beleza, gente? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e eu vou me despedindo por aqui.